Muito bom! Estamos começando a nossa TV Ágape. Que prazer enorme estar chegando até a sua casa. O programa hoje está muito bom. Nós temos um podcast sobre missões, tem o quadro Pergunta e Resposta, tem o quadro Minha Família no Altar. Fica conosco, já vai compartilhando aí, dê o like e vamos até o final. Vamos juntinhos? Vamos colocar a primeira canção para vocês se ajeitando aí. Vamos lá! O resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu. Depois dessa canção tão maravilhosa, nós vamos agora para o podcast. Hoje nós iremos bater um papo sobre missões. Eu tive o privilégio de receber um casal aqui. Foi um bate-papo muito edificante. Confira aí. Pessoal, nós estamos começando mais um podcast Ágape. É um prazer enorme receber vocês aqui. E hoje nós estamos com um casal muito querido aqui, o Marcos e a Cristina. É um prazer enorme recebê-los. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre missão, algo tão importante na vida da igreja e nas nossas vidas. Desde já eu quero agradecer a presença de vocês. Seja bem-vindo, Marcos, seja bem-vindo, Cristina. Dá um bom dia aí para o pessoal, uma boa tarde. Prazer enorme ter vocês aqui. Primeiramente, queríamos agradecer pela oportunidade. É um grande prazer poder estar participando do programa e trazer um pouquinho sobre a nossa experiência. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Vamos passar o máximo que a gente pode para vocês. Vamos lá então, pessoal. Nós iremos falar hoje um pouquinho sobre missão e esse casal aqui tem autonomia para falar. Eu gostaria que vocês contassem para a gente qual o país que vocês estiveram e quanto tempo, para a gente já começar esse nosso bate-papo aqui tão importante sobre missões. Tá, ok. Primeiramente, nós fomos para Moçambique, na África, e nós fizemos a missão lá durante o prazo de 10 dias. Foram 10 dias de missão. Meu Deus. E o que motivou vocês a irem? Onde que nasceu esse desejo no coração de vocês para ir assim tão longe, né? Para levar o evangelho. O que motivou vocês? Veio de uma história antiga minha, já que desde meus adolescência, né? Que eu já queria fazer esse trabalho missionário. E fui à procura, fui à busca, né, de informações sobre isso. Então, logo que eu mudei para Uberlândia, soube de algumas ONGs que faziam esse trabalho. Então, fui procurar alguma delas e conheci a Missão África, que é a que a gente participou, né? Uma ONG que trabalhava no Brasil, em Uberlândia, mas que fazia esse trabalho lá já tinha uns 10 anos, lá em Moçambique. E começa com apadrinhamento. Então, eu era madrinha dessa ONG, onde você ajuda financeiramente crianças na África, né? E com o tempo, a gente apadrinhando ela, você poderia participar de missões futuras, né? Sim. E logo em 2019, quando a gente foi, no início do ano, aconteceu um ciclone lá. Meu Deus. Bem no começo do ano, ou seja, já a situação precária que eles vivem, ainda ter que passar por um ciclone. Então, teve uma mídia mostrando sobre isso, a pessoal da Missão África foi em peso lá ajudar eles, né? Fizeram
Digital Influencer fez uma grande campanha para ajudá-los, e isso motivou mais ainda. E com a missão indo para lá ajudar, teve vários voluntários que eles chamaram. Então, aproveitei uma dessas missões para poder participar também. Que bacana. E foi assim que a gente... E quantas horas de voo daqui lá? Acho que 12. Foram 12, mais ou menos, que a gente fez. Na realidade, a gente saiu de São Paulo, fizemos uma escala na África do Sul, em Joanesburgo, e o aeroporto onde a gente ia pousar é um aeroporto pequeno, então ele não comporta aviões de grande porte. Então a gente pegou um jato lá, que eram para umas 40, 50 pessoas, que acho que ela acomodou, foram 2 equipes, né, de missões. A gente desembarcou lá em Moçambique, a nossa equipe, que éramos quase 20, e desembarcou uma outra equipe de uma outra ONG, que também estava a caminho de lá. E como que é a realidade do evangelho lá? É muito diferente daquilo que a gente vive, como que é a situação econômica do país, como são as igrejas lá, porque a gente que vive aqui, eu falo por mim mesmo, eu não faço a menor ideia como seja lá. Então, qual que é a realidade do evangelho lá comparado com o nosso? Em relação à questão da realidade, como a Cristina disse no começo, nós fomos logo após um ciclone. Então, assim, a primeira impressão que nós tivemos realmente ao desembarcar é que a gente estava num local de guerra. Meu Deus. Então, assim, você passava, você ia olhando, tipo, aqueles hangares, aqueles imóveis, tipo, tudo destelhado. Então, literalmente, assim, era um ambiente de guerra. Tipo assim, estava tudo devastado. Foi muito impactante, realmente, a realidade local de como a gente pegou, né? Então, assim, a Cristina vai falar um pouco mais sobre isso também, para poder estar nos ajudando. Na verdade, o pessoal vive em extrema pobreza. Hoje lá, a renda per capita é R$25, contando em reais, né? Sim. Por mês. Então, dá menos de R$1 por dia que uma família vive. Então, assim, a cada família, no mínimo, a mulher tem 5 filhos, vai de 5 a 12 filhos, sem ter onde morar. São casas de barraco, né? Que nem cabe todas as crianças dentro. Os maridos não trabalham, elas vivem de roça mesmo. E sendo não tem água, não tem higienização, não tem nada, né? Saneamento básico, nada. Nem o governo consegue garantir. Aqui, por exemplo, mesmo que seja na pior das circunstâncias no Nordeste, o governo garante uma Bolsa Família, né? Uma renda mínima. E lá o governo não tem condição nem de garantir o mínimo para eles, né? Então, eles vivem em extrema pobreza mesmo. E como que é as igrejas lá, por exemplo? Uma pergunta assim, bem leiga. Eles têm um microfone, têm uma caixa de som, têm lá eles falam que a principal religião é católica, né? Sim. Mas lá a gente viu muito mesmo, foi os evangélicos com o trabalho deles lá. Seja assembleia, seja outras... Que denominações? Mas que fazem esse trabalho lá, então elas têm grandes igrejas feitas lá, né? Sim. Mas eles vivem mais das religiões locais, o bandismo, até bruxaria, que eles utilizam muito disso lá. Vocês presenciaram alguma situação assim? Graças a Deus não, mas diz que são muito procurados os evangélicos, são, né, ameaçados por estes, né, que fazem trabalhos contra, né, o evangelho lá, mas o país não tem nada contra, não é aquele país que caçam esses tipos de evangélicos, né? Então, eles têm essa aprovação do governo, mas tem os locais, essas pessoas, né? Essas crenças locais que atrapalham muito. Mas o que ajuda o país muito é, sim, as igrejas nossas que vão para lá e se fixam lá para ajudar essas pessoas. E vocês ficaram lá quantos dias? Desculpa. Foram 10 dias. 10. Pode falar, Marcos. Em relação à questão da estrutura de igreja que o senhor perguntou, o nosso trabalho, o campo nosso, ele era mais periférico. Então, eram várias aldeiazinhas, várias vilas e tudo. Então, não tem essa estrutura de grandes igrejas. Então, nós, por exemplo, frequentamos uma igrejinha que ela, inclusive, ela desmoronou com o ciclone que passou. Então, por exemplo, o culto que nós tivemos naquele dia era em tempo aberto. Eles tinham colocado uma lona para poder nos receber.
Mas o tempo estava muito ruim e a gente ficou num pedacinho da igreja que tinha instrumentos sobrado. criados por eles lá, a banda local, o instrumento Então, era feito por a gente eles. ficou muita gente dentro de uma salinha e meio os pequenininha. louvores, os mesmos louvores que a gente canta aqui ou louvores... Alguns são, Alguns porque, sim. por exemplo, o pastor dessa igreja era brasileiro, né? Sim. Então ele que levou. E eles seguem bem só que eles cantam na língua deles, alguns, do né? ritmo também deles, né? Com danças deles lá no local. Então, assim, tem muito a ensinar para nós o tamanho desse fervor. É com muita alegria que eles louvam a Deus. Então, é isso que eu quero perguntar aqui para vocês. Vocês ficaram lá 10 dias, deve ter sido um choque em todas as áreas, né? E ao retornar de lá, o que aquele povo, apesar de todas essas dificuldades, eles podem ensinar para nós? O que vocês aprenderam lá? O principal que a gente aprende é que não adianta a gente querer mudar a realidade que já existe hoje. Então, por isso que a missão ONG também, ela trata as crianças, porque é mudar a realidade do futuro. Porque hoje os adultos de lá têm um pensamento muito difícil. O homem só quer ter muitos filhos, que a virilidade é o mais importante, mesmo não tendo condições. Eles não cuidam, eles vivem de esperar ajuda de todo mundo, né? Eles não correm atrás do peixe, né? Acomodaram. Então, assim, hoje a gente aprendeu lá que não adianta você levar alimento, levar ajuda. Eles vão sempre, amanhã vai acabar. E eles vão esperar o próximo levar. Então, a gente tem que perceber que vem da criança, mudar essa concepção, mudar essa cabeça, né? Então, fazendo isso lá, a gente vê isso aqui hoje, que a educação é o principal. A evangelização desde o início, a educação desde o início, para que no futuro tenha uma nação melhor que hoje eles têm, né? Que bacana. E a gente realmente vê que o que os sustentam realmente é Deus. Então, assim, porque mesmo diante de tanta pobreza, mas é muita pobreza mesmo. Então, assim, a gente fala sobre essa pobreza porque a gente também já fez uma missão no norte de Minas, por exemplo, em uma região carente do norte de Minas. Então, assim, as pessoas ali têm dificuldade? Tem, claro. Mas assim, não se compara. A realidade é muito diferente. Só uma curiosidade, por exemplo, a gente levava aqueles bolinhos, tipo aqueles balducozinhos, que vem com aquele papelzinho por baixo. Sim. Quando a gente ia dar esse bolinho para as crianças, a gente precisava de desembrulhar e tirar esse papel. Não comia tudo. Porque senão eles comiam o papel, porque no papel sobrava ainda um pouquinho do bolinho, então eles queriam comer o papel para poder aproveitar o restinho de bolinho que tinha lá. E se caísse um arroz no chão, um pouquinho de arroz na hora que a gente tirasse do saco, eles davam um jeito de te pegar junto com a terra para poder levar, para não desperdiçar. Então, assim, uma das coisas que a gente aprendeu é isso, a importância de pouco para eles. As crianças não tinham nenhum brinquedo, as crianças brincavam, qualquer coisa que você fizesse por elas já estava ótimo, porque elas não sabiam o que era televisão, o que era brinquedo, o que era nada. Então, para eles, qualquer brincadeira de você sorrir para eles ou dar a mão para eles, já era muito. Então, aqui no Brasil, vamos assim dizer, aqui a gente às vezes reclama de barriga cheia, você concorda comigo? Porque nós temos as nossas dificuldades e tudo, mas em relação à igreja nós temos um lugar bom para ir, a maioria das igrejas são bem acomodadas, e lá eles não têm isso. Lá eles sentam no chão, na terra mesmo, para ver o realmente. culto. Pessoal, que bate-papo interessante, já estamos quase chegando ao fim. Hoje estamos aqui recebendo o Marcos e a Cristina, estamos falando um pouquinho sobre missões. Eles estiveram lá em Moçambique. E para nós já irmos para o fim, o que esse povo nos ensina perante a Deus? O que a gente pode olhar para esse povo e aprender com eles? O que vocês podem nos ensinar em relação a isso? O que vocês viram lá? Principalmente a gratidão, né? O tanto que eles são gratos por tão pouco que eles possuem e acreditam, têm esperança e fé de que tudo um dia vai melhorar. Como diz, por milagre, seja o que eles acreditam, da forma que eles acreditam, mas ele acredita num Deus, um fervor tão grande de saber que isso tudo um dia vai passar. E que mesmo apesar de toda a dificuldade, eles riem, eles dançam, eles cultuam a Deus em qualquer circunstância, né? Seja na extrema pobreza, seja num momento de felicidade, com a nossa chegada, alguma coisa assim. Tudo para eles é festa. Eles fazem festas porque eles sabem que a vontade de Deus está sendo feita e que aquela ajuda é vinda de Deus, né? Então a fé deles é uma fé inabalável, apesar de tudo que eles passam, né? E hoje, Marcos e Cristina,
existe uma maneira também da gente ajudá-los. Eu confesso, por exemplo, deve ter umas 2, 3 semanas atrás, depois eu até mostro para vocês, alguém de lá descobriu o meu Zap. Não sei nem como, e eles me chamam de pai. Ô pai, ajude a gente aqui. Só que quando vem, que geralmente que via Zap, a gente fica meio, assim, meio ressapiado, como diz o pessoal. Mas como que a gente pode ajudar essas ONGs? Como que alguém que está nos ouvindo aí, caso queira ajudar, qual que seria a forma hoje? Ajudar, que eu digo, é financeiramente mesmo. Assim, na realidade, eu particularmente, eu fiquei muito feliz quando nós chegamos lá. Então, eu cheguei em um lugar e eu olhei uma criancinha de longe assim, e quando eu bati o olho nela, ela estava com um uniforme de uma escola municipal aqui de Patrocínio. Ah, meu Deus. Então, assim, tipo, eu achei super bacana. Eu virei e falei, tipo, que gente, legal. O uniforme de Patrocínio chegou aqui primeiro que a gente. Então, tipo, a gente conseguiu perceber que as pessoas que estão ajudando aqui de Patrocínio, de uma forma ou de outra, acaba chegando lá. Né? Então, assim, realmente hoje é muito difícil a questão da gente conseguir direcionar essas ajudas, se realmente chegam ou não chegam. Então, mas foi uma das preocupações nossas. Mas que através dessas ONGs, tipo assim, conceituadas. A gente consegue ajudar. Temos aí essa chama Missão África, né? Que ela é de Berlândia e vai para a África para ajudar. Tem o Sem Fronteira também, que está sempre lá em outros países também. Lá dentro, a gente tem uma Casa das Missões, que o pastor de lá tem a obra dele lá também, que hoje a gente consegue mandar ajuda, a gente está sempre mandando para ele. Então, tem várias formas, várias ONGs aí no Brasil que pode ajudar a gente dessa forma. Depois, se você quiser, a gente até passa o contato da ONG que nós participamos. E com apenas R$25, que é o apadrinhamento nosso lá, você consegue garantir, você garante um mês de ajuda para uma criança. De nutrição e educação. Isso. Para terminarmos aqui, como que vocês definem missão? Essa missão, na realidade, para a gente foi muito marcante, porque nós fomos com o intuito de realmente de ajudar, né, de poder estar ali dando um pouco do nosso tempo, da nossa atenção para as pessoas, mas diante de toda a experiência, de toda a vivência que nós tivemos lá, ao retornar, na realidade, a gente percebeu que nós fomos lá para aprender e não para ajudar. Então, assim, nos ensinaram muito. Foi muito marcante. Um ensinamento muito grande. E que a gente tinha vontade mesmo de fazer todo ano. Apesar que o custo é muito alto, porque todo o custo é nós que pagamos, né, para estar lá, mas que dá vontade de você estar sempre, porque você vem com um peso, uma gratidão, poder participar e fazer parte do estudo, que eu acho que todo mundo um dia poderia participar. E a gente percebe o quanto nós estamos falhando em algumas áreas com Deus, né? Pessoal, infelizmente chegou ao fim, te falei que esse bate-papo era tão bom que a hora passou, a gente nem viu. Eu agradeço o Marcos e a Cristina pela disponibilidade de estarem aqui, que Deus continue usando vocês, abençoando vocês, e para a gente é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, tá? Que nós possamos a cada dia mais aprender uns com os outros e que vocês continuem assim, com esse desejo de missão queimando no coração de vocês, é um trabalho muito bonito. E a gente fica feliz em saber que vocês têm ajudado e contribuído no reino de Deus. Despede aí do pessoal. Que seja só o início, né, de várias missões que a gente ainda vai fazer e que possa levar todos, quem tiver dúvida, quiser nos procurar, saber um pouquinho mais desses detalhes, ver fotos, vídeos que a gente trouxe, pode procurar que a gente está aqui na igreja para somar com vocês. Isso aí, obrigado. Pessoal, assim a gente se despede. Se você quiser ajudar, só procurar os dois aqui, pode entrar em contato com a gente, vamos ajudar esse trabalho tão bonito. Deus abençoe, compartilhe aí, vamos ganhar mais vidas, ganhar mais almas, e obrigado por ter ficado conosco até o final. Vamos lá para mais um quadro da TVA. Esse podcast aí, coisa interessante, né? Agora vamos ouvir um testemunho, vamos ver aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. É isso aí, pastor Wallace. Eu estou aqui com a Amanda e com o Gabriel e eles vão contar um pouquinho para a gente o que Deus fez na vida deles. Amanda, seja bem-vinda, que você possa ser usada pelo Senhor para contar para a gente, né, o que Deus tem feito na vida de vocês. Obrigada pela oportunidade, né? E eu quero deixar aqui hoje, né, um pouquinho do que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Na minha vida, na vida do meu esposo, na nossa casa. E eu venho deixar, né, o meu testemunho falando que
Desde pequena, né, eu nasci num lar evangélico, né, sempre congreguei na igreja, sempre fui muito ativa, participava de tudo, os congressos, de tudo que tinha, né. E foi num congresso, né, Gabriel, que a gente se conheceu e começamos a namorar, né, casamos. Só que depois, quando a gente casou, nós resolvemos não congregar mais. Achávamos que estávamos maduros o suficiente, né, para buscar a Deus em casa, né? Então achávamos que poderíamos orar, sim, ler a Bíblia, mas em casa. E o tempo foi passando, né? E a gente foi se esfriando, mas o temor de Deus permaneceu no nosso coração, né? Mas infelizmente, quando a gente se afasta, né, da casa de Deus, da comunhão, as coisas não vão muito bem. E foi o que aconteceu com a gente. Os anos foram se passando, muitas coisas foram acontecendo no nosso casamento. Teve dias que eu tentei desistir, né? Quis desistir da nossa família. E a vida do Gabriel também, ele trabalhava na fazenda, ficava só na fazenda, a gente não tinha tempo para nada, não tinha nem tempo também para vir à igreja, né? Nos finais de semana eu ia para a fazenda, trabalhava durante a semana na cidade. E as portas foram se fechando, né? Principalmente na vida do Gabriel, na vida financeira dele. E a gente não tinha tempo mesmo para buscar a Deus, né? Era só cuidando das coisas materiais e pensando na gente mesmo. E em final de 2018, né? Nós estávamos passando aqui na porta da igreja e eu creio que Deus usou a nossa filha, né, a Maria Beatriz. Ela tinha, acho que quase uns 4 anos. E ela olhou aqui para a frente da igreja e falou: mãe, pai, olha aqui a nossa igreja. E nessa hora, mas o Gabriel olhou um para o outro, achou estranho, a gente ficou calado, né? Porque o temor de Deus ainda existia no nosso coração e a gente, naquele momento, a gente percebeu que Deus estava falando alguma coisa, né? Que era para a gente voltar. E o tempo foi passando, a gente voltou, a gente começou a frequentar os cultos só aos domingos, né? Porque não tinha tempo mesmo. E as coisas foram de mal a pior. Mas aí em 2019, né, em julho de 2019, o Gabriel teve que vender a fazenda, né? Então, assim, a gente não sabia mais o que fazer. E eu lembro de estar em casa, eu dobrei os meus joelhos, né, na minha cama lá e falei com Deus, né, que naquele momento eu achava que a gente estava indo pro fim do túnel mesmo, sabe? Do poço. E que era só Ele que podia, né, mudar a nossa história. E veio a pandemia, né? E eu fiquei mais em casa porque o trabalho era remoto, o Gabriel não tinha mais a fazenda e a gente começou a dedicar às coisas de Deus. Começamos a frequentar os cultos, mais assíduos, a participar, né, entregarmos a nossa vida mesmo para Deus, né, nos dedicarmos a ler a palavra, ouvir a palavra de Deus, e nós fomos sendo alimentados a cada dia através da palavra de Deus. E Deus foi, assim, abrindo as portas, né, na minha vida, na vida do Gabriel, no nosso relacionamento. Deus foi colocando pessoas na vida dele para abençoar, né, e hoje eu posso falar que Deus transformou, né, a minha casa, o meu casamento, a vida financeira do meu marido, né. Então, tudo que a gente perdeu, Deus restituiu em dobro. Então, assim, às vezes a gente para, né, Gabriel, para pensar e fala, mas como aconteceu? Aí a gente só fala assim, é Deus, foi Deus, né? E eu quero até deixar um versículo aqui, né, para quem está me assistindo, Hebreus 10, 25, que fala assim, Stefânia: não deixemos de reunirmos como a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, né? E eu quero aproveitar a oportunidade e falar para quem está me assistindo, né, para voltar para os caminhos do Senhor, né? Que Deus, Ele está de braços abertos para te acolher, para nos acolher, né? E eu tenho certeza que assim como Ele mudou a minha vida, a minha história, a história da minha casa, do meu casamento, da minha família, Deus também vai fazer na vida, né, de quem está afastado de Deus, né? Amém. Que lindo. Enquanto você compartilhava, eu senti Deus através do seu testemunho, principalmente quando você falou da forma que Ele usou a sua filha. E a gente precisa estar sensível realmente a esse chamado, né, a essa voz do Senhor. E que bom que vocês perceberam isso e retornaram e se permitiram, né, ser tratados e cuidados. Com certeza, nós somos muito alimentados enquanto estamos aqui. É verdade.
E é isso, nós voltamos agora com o pastor Wallace. Quem não gosta de ouvir um testemunho? Agora nós vamos para esse quadro tão interessante, eu gosto muito, uma dica de um profissional. E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na paz do Senhor? Então, hoje a dica vai ser de como você fidelizar, ou seja, escolher sua marca de café para que você consuma ela cada vez mais e sempre venha comprar daquela marca, daquele tipo de café que venha agradar o seu paladar. E qual que é a dica importante? Primeiro, infelizmente, o café aqui no Brasil, quando você vai comprar ele, você não vê ele. Diferente do arroz, do feijão, que você vai comprar, você vê ali o grão, né? O formato, de como que aquele grão se encontra ali, o produto se encontra. E o café, infelizmente, as embalagens são totalmente lacradas, fechadas, você não consegue visualizar o produto. O que é o ideal? O ideal é você comprar, consumir um café de torra mais clara, de torra que a gente chama de torra média, não aquela torra escura, aquela cor queimada, né? Que lembra carvão, que lembra carne queimada. Afinal de contas, carne queimada não presta, né? Então o ideal é você escolher um produto, como você não consegue visualizar ele na hora de você estar comprando lá no supermercado, na padaria, né? No mercadinho lá do seu bairro, o ideal é você chegar e ir experimentando, compra de uma marca, verifica, não pode ser aquele ponto de torra, aquela cor escura, preta, porque aquilo ali vai te forçar a pôr açúcar para você poder, né? Consumir o produto. Então o ideal é você consumir o café sem açúcar. Mas como a gente sabe que isso é difícil, qual que fica a dica, qual que é a dica que a gente tem para vocês? Vai diminuindo. Então se você coloca lá uma colher de açúcar para você adoçar lá a sua garrafa ou 2 colheres de açúcar, vai diminuindo a quantidade de açúcar, tá ok? Até você chegar a consumir o produto sem açúcar. Ah, mas eu não dou conta de tomar o café sem açúcar. Agora vem a dica de ouro. O que você vai fazer? Primeiro, como a gente disse anteriormente, seleciona um café com torra mais clara, torra mais média, sem ser queimado, pelo amor de Deus. Café queimado provoca doença, isso está mais do que provado pela ciência. Então você vai escolher aquele ponto de torra média, aquela torra mais clara. E aí, qual que é a dica de ouro? Ao invés de você colocar açúcar lá na água, já na garrafa do café, o que você faz? Pega lá uma colherzinha de mel ou um pedacinho de doce de leite, come antes, tá? Degusta ele antes, ou um pedacinho de chocolate. E em seguida, você vai bebendo o café pausadamente, devagar, porque aí você vai começar a sentir o gosto do produto, o gosto da bebida do café. Você vai fazer isso vai fazer 2, na terceira vocês vão ver que não vão precisar mais do mel, nem do chocolate, nem do doce de leite. Por quê? Você já vai estar acostumado com aquele sabor do café puro, tá ok? Sem colocar açúcar. Vai melhorar a sua qualidade de vida e você vai conseguir ingerir e conseguir beber esse produto sem o açúcar, e aí cada vez mais você vai apurando o seu paladar na forma de consumir um café de mais qualidade. Essa é a dica que a gente tem para hoje. Nosso amigo Glaucio, especialista em café, hein? Que dica interessante. Agora eu quero fazer um convite a você. Você já veio fazer uma visita, gente, aqui na Igreja Batista Ágape, Avenida Faria Pereira, número 3020. Você vai conferir aí a agenda da igreja, os dias do culto, e eu estarei na porta ali te esperando. Quero apertar sua mão. Agora nós vamos para esse quadro, perguntas e respostas. Você pode me perguntar que eu vou te responder, tá? Vamos lá, vamos conferir esse quadro aí. Pessoal, vamos lá para a nossa pergunta. Você pergunta e eu respondo. De tempo em tempo eu vou colocar no Instagram ali algumas perguntas para que eu possa responder a você. Se você tiver uma pergunta, já pode fazer lá que eu vou te responder. Essa pergunta aqui foi bastante feita, você vai acompanhar aqui, ó. Pastor, é pecado cristão consumir bebida alcoólica? E aí? É cada pergunta, hein?
Vamos lá, deixa eu tentar responder aqui para você. Fica até o final para você entender a minha linha de raciocínio. Olha só, eu não posso afirmar que consumir bebida alcoólica é pecado. Por quê? Porque ao ler a Bíblia você vai ver que diversas vezes as pessoas da Bíblia consumiam. Por exemplo, o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho. E depois de transformado, ele pediu para servir o mestre-sala. Você vai ver Timóteo também, Paulo aconselhando Timóteo a tomar um pouquinho de vinho por causa da sua enfermidade no estômago. A Bíblia também, ela condena severamente a embriaguez. A embriaguez, a Bíblia condena, você vai ver vários personagens bíblicos que se arrebentaram por causa disso. Por exemplo, Noé, em Gênesis capítulo 8, Nabal, em 1 Samuel capítulo 25, eu não vou entrar em detalhes aqui por causa do tempo, mas um outro detalhe, escute isso aqui, o vinho naquela época, a fermentação era bem diferente das que nós temos hoje, porque a fermentação era natural, não era igual essas bebidas que nós temos hoje, a fermentação do vinho era baixíssimo. Então, para uma pessoa se embriagar com vinho, ela teria que beber demais. Então, essas bebidas que nós temos aqui hoje não são semelhantes daquela época. Então, agora deixa eu dar a minha opinião. Eu te falei o que a Bíblia diz, agora eu vou dar a minha opinião. Você perguntou, eu vou responder. Eu sou totalmente contra. Eu não sou a favor de bebida alcoólica na vida dos servos de Deus. Por quê, pastor? Vou te dar alguns exemplos. Primeiro, a questão do testemunho. Não fica legal um cristão bebendo, irmãos. Já pensou se você visse o seu pastor tomando uma cervejinha no bar ou alguma coisa? A Bíblia diz que nós não podemos ser motivo de escândalo. A segunda coisa, a bebida te edifica? Seja sincero, você sabia que o álcool hoje, ele separa mais casais do que o adultério? Você sabia que o álcool hoje tem levado muitas pessoas à miséria? Então o álcool, irmãos, ele não faz bem. E terceiro, você vai me responder com sinceridade, será que a vontade de tomar esse álcool aí não é uma pontinha do velho homem ou da velha vida que a Bíblia nos ensina a matar, que está fazendo você consumir o álcool? Responde para você, tá? Não estou aqui para julgar ninguém, se você pensa contrário a mim, é uma decisão sua, eu respeito o teu pensamento. Eu te disse o que a Bíblia fala, eu coloquei a minha opinião. Espero que tenha te respondido. Joia? Vocês me coloquem cada uma, hein? Cada pergunta. Agora vamos para a segunda pergunta que eu respondi aqui. Uma pergunta teológica. Pastor, ao ler o livro de Gênesis, a gente vê que o Senhor criou Adão e Eva e eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E se só teve 2 filhos, como que reproduziram? É uma pergunta boa, é uma pergunta teológica e eu vou te responder. Na cultura bíblica, as mulheres e as crianças não eram contadas, somente os homens. Você lembra aquele milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães? Lá diz assim, eram 5.000 homens sem contar mulheres e crianças. Então, na cultura da época, as mulheres não eram contadas. Então, quando a Bíblia fala que Adão e Eva teve filhos, provavelmente teve filhas, mas não eram citadas por causa da cultura bíblica. Pastor, então eles tiveram relação sexual com as irmãs? Sim, porque até aquela época não era pecado, até para a questão da procriação. Essa regra, esse senso moral de não ter intimidade entre irmãos, isso veio na lei de Moisés e isso hoje também é uma lei que está implícita em nós. Então, provavelmente, logicamente, Caim e Abel tiveram filhos com as suas irmãs. Repito, que dentro daquele momento não era pecado, até por motivo da procriação. Valeu? Pessoal, hoje é só essas 2 perguntas, mas estou aguardando agora você me perguntar. Vamos lá? Vamos agora para mais um quadro. Deus abençoe. O programa está muito bom, essa TV Ágape está demais. Você já compartilhou? Você já deu like? Se não deu, vamos compartilhar, manda para alguém. E agora nós vamos um quadro que eu particularmente gosto muito. Minha Família no Altar. Bom, é isso aí. Nós estamos com um novo quadro
a minha família no altar de Deus. Tenho certeza que esse quadro vai contribuir com a sua vida, com a sua família. E hoje nós estamos aqui com esse casal super abençoado, que com certeza tem muito para contribuir conosco aqui, que é o Zé Prates e a Luclécia. E eu quero dar as boas-vindas para vocês aqui nessa noite, que vocês sintam à vontade. E eu queria saber, né, quanto tempo que vocês têm de casamento? Vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor, né? É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para exaltar e glorificar o nome de Jesus, né? Nós temos 39 anos de casados, né? Pela graça e pela misericórdia do Senhor, né? E eu quero iniciar essas pequenas palavras falando uma principal palavra que eu quero colocar aqui diante dos irmãos aqui, é a palavra gratidão, né? E a outra palavra, eu sei que você reconhece bem também, né? Que é milagre, né? Sim. Pela misericórdia do Senhor, né? Grandes milagres que nós temos vivido aí. É por isso que nossa família está de pé até hoje, pela misericórdia do Senhor, né? Amém. E 39 anos de casamento. Muita coisa para agregar e contribuir na nossa vida, é uma caminhada, sabemos que tem altos e baixos, mas que bom, né, que vocês têm todo esse tempo aí de casamento. E eu queria que vocês deixassem aqui para os irmãos e para quem estiver nos acompanhando também, alguma dica, né, o que vocês consideram importante, crucial para permanecer juntos todo esse período. O importante é ressaltar, em primeiro lugar, né, amor, né? É a palavra-chave. É uma das coisas que a gente deve agregar no nosso casamento, né? É respeito, né? E outro detalhe também, né? Confiança, né? Porque eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, uma esposa maravilhosa, não tem como falar, né? Tanto que ela é uma pessoa sincera, amiga, companheira, né? E com essas palavras aí de amor e carinho, né? Por isso que nós estamos até aqui hoje juntos, né? E eu vejo também em relação à questão às vezes as pessoas chegam e falam com a gente assim, mas sua família é uma família maravilhosa. Realmente, pela graça de Deus, é verdade, né? Tem aqui meu filho que está comigo aqui, né? E é um milagre a vida do Washington, a vida do Hélio também é um milagre, né? E eu sei e reconheço aquilo que Deus tem feito e fez nas nossas vidas, porque se não fosse pela misericórdia do Senhor, né? O Washington era para estar paralítico na cama, o Hélio também, né, era para estar paralítico na cama também, né? E o Espírito Santo, né, misericórdia do Senhor, teve a oportunidade de deixar eles vivos para nós estar aqui congregando, honrando e glorificando o nome do Senhor. E às vezes as pessoas pegam e falam comigo também assim que, assim, José Prates, mas a sua vida é um testemunho muito lindo, muito bonito. Mas você sair de onde eu saí, né, das drogas, dos vícios, né, de todo tipo de coisa assim terrível que eu passei, né, para chegar nesses momentos aqui hoje aqui, não foi fácil. Teve que ter uma renúncia muito grande mesmo, né? Eu agradeço a Deus de todo o meu coração, né, por ter aceitado Jesus, Jesus ter me aceitado, né? E reconhecer aqui que Ele tem feito nas nossas vidas. E se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui não. Com certeza que nós não estaríamos aqui. Era para minha família toda estar ceifada. E agradeço de coração, mas de coração mesmo, a vida da minha esposa, tanto que ela é uma pessoa, né, que teve paciência comigo, esperou, né, com as coisas acontecerem no momento certo, na hora certa. Eu sei que muitas vezes eu magoei ela, alguns dias eu fiz ela ficar triste, né? Mas hoje, graças a Deus, nós estamos muito felizes na presença do Senhor, na casa do Senhor, com a minha família, com meus filhos, com minhas noras maravilhosas que o Senhor nos concedeu, nossa netinha, né, que é um presente de Deus ali, né? Hoje eu estou muito feliz. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, né? E a palavra principal de tudo é gratidão, né? E que você confia na sua esposa, né? Ama a sua esposa, respeita ela, que com certeza vocês vão subindo degrau a degrau a chegar aonde que Deus quer, né? Amém. Bom, lindas palavras, hein, Luclécia? Não é pouco elogios para a esposa. Muito bem, é isso aí. E com certeza, né, tudo que você compartilhou aqui com a gente, se as pessoas que estão nos ouvindo conseguir captar, né, dentro desses anos do que vocês viveram, que é estar realmente, né, na presença de Deus, ter permanecido firme. E é o que você falou, a confiança, o amor, o respeito, porque tudo isso faz com que a gente tenha condições de permanecer juntos, unidos
E também que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Que bom que a Luclécia contribuiu e que juntos vocês estão aqui para compartilhar conosco dessa história da família de vocês, do casamento, do relacionamento de vocês. Que Deus continue abençoando, né, prosperando e dando muitos anos ainda de relacionamento para que vocês continuem sempre dividindo com a gente e abençoando a vida de outros casais. Obrigada, viu? Amém. Nós agradecemos. Deus que abençoe você. Amém. Agora nós vamos ouvir mais uma canção e logo após eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. A palavra de hoje, Deus vai falar com você. Vamos lá. Me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me dás a paz que excede todo entendimento. Meus irmãos, vamos lá, vamos ouvir uma porção da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21, diz assim. Partindo Jesus dali, ele foi para as regiões de Tiro e Sidom. E certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavras. De modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram, dizendo: despede-a, porque essa mulher vem gritando atrás de nós. Respondeu Jesus: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou até Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, e seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esse texto aqui é um texto onde vai nos ensinar algumas lições, a qual eu quero compartilhar com você aqui nesse dia. Jesus está conversando com os religiosos da época, com os escribas e com os fariseus, e eles vão questionar Jesus, porque Jesus come sem lavar as mãos. Aqueles homens estavam tão preocupados com a limpeza exterior, que isso vai, de certa forma, ferir até Jesus. Aí Jesus vai dizer assim para eles: o que contamina o homem
não é aquilo que entra no homem, mas é aquilo que sai. Ou seja, não é aquilo que você ingere, mas é aquilo que está no seu coração. E por causa dessa discussão, Jesus vai sair de perto daqueles homens e ele vai para uma região chamada de Tiro e Sidom. É uma região estrangeira, uma região onde não pertence ao povo de Israel. Eles não professavam a mesma fé. Portanto, para o judeu, aqueles lugares ali de Tiro e Sidom era uma região de pagãos. Ficava mais ou menos ali ao norte da Galileia, à beira do mar, na direção oposta de Jerusalém. E esse lugar ali era inadmissível para o judeu pisar ali. Alguns estudiosos dizem que havia até algumas placas dizendo assim: não ultrapasse, não passe. Por quê? O judeu era um povo muito patriota. Então alguém que não pertencesse ao povo deles e à fé deles, eles jamais iriam lá. Mas sabe o que é interessante? Aonde os homens não vão, Jesus vai. Aonde tem um limite colocado pelo homem, Jesus ultrapassa aqueles limites. Jesus é especialista nisso, para abençoar, para salvar, para curar. Ele ultrapassa os limites que foram colocados pelo homem. E quem sabe aí, você que nos ouve, tem algum limite sobre você. Algum limite colocado pelo homem, algum limite colocado pela medicina, algum limite colocado por alguém. Mas à luz desse texto, nos ensina que Jesus, ele ultrapassa o limite colocado pelos homens. Do mesmo jeito que Jesus foi em um lugar onde ninguém mais ia, Jesus também agora, nesse dia, ele está ultrapassando os limites para abençoar a tua vida. E quando Jesus chega naquele lugar, tem uma mulher. A Bíblia não cita o nome dela, mas essa mulher está passando um grande problema. A sua filha, o texto diz que ela está terrivelmente endemoniada. Essa mulher, ela sabendo que Jesus está ali, ela vai até ele, por causa do seu sofrimento. Na verdade, essa mulher sofre não por ela, mas ela sofre por causa da filha. Você consegue imaginar a dor dessa mãe? Você que é pai, você que é mãe, você que tem um filho, a gente consegue entender essa mulher. Quando nós temos um problema com os nossos filhos, a gente perde noite de sono, a gente fica apavorado, a gente fica preocupado. E essa mulher então, ela decide lutar pela sua filha. E uma coisa que eu percebi aqui no texto, cadê o marido dessa mulher? A Bíblia não cita. Essa mulher está lutando sozinha. E às vezes também nós temos as nossas batalhas e ninguém nos ajuda. Essa mulher, ela está enfrentando um problema difícil, mas essa mulher, ela vai nos ensinar algo. Ela vai levar o seu problema até Jesus. Ela está fraca, ela está triste, ela está abatida, mas ela precisa arranjar força até onde não tem. Talvez essa seja a sua história agora. Você está enfrentando uma crise familiar, uma crise financeira, uma crise particular que tem tirado suas noites de sono. Você não tem ninguém que te ajuda, mas vai a si mesmo. Você não pode desistir, você tem que procurar uma saída, porque a Bíblia diz no Salmo 126 que aqueles que com lágrimas semeiam voltarão com alegria, trazendo os feixes da vitória. Olha, essa mulher, ela não podia levar a sua filha até Cristo, mas ela podia levar a sua filha em oração, em intercessão. Então, quem sabe essa situação aí, você não pode levar o seu problema diretamente até Cristo, mas leve em oração. Apresenta o teu marido, apresenta a tua esposa, apresenta essa situação em oração. Olha, e essa mulher, ela não conseguiu levar Jesus até a sua casa. Mas quando ela vai até Jesus, ela traz uma palavra de Jesus até a sua casa. E isso que eu estou pregando aqui é uma palavra de Jesus. Jesus está indo até a sua casa agora, está indo até o teu lar. Você está recebendo uma palavra que vem de Jesus. E o melhor que acontece aqui, enquanto o diabo se aproximava da filha dessa mulher, essa mulher se aproximava de Jesus.
E quem se aproxima de Jesus, recebe a vitória. Quem se aproxima de Jesus, recebe a bênção. Quem se aproxima de Jesus, a vitória chega. Se aproxima de Jesus, vá até Ele, porque Ele tem bênção para te dar. E quando essa mulher então chega até Jesus, a Bíblia diz que ela vem gritando, ela vem clamando, dizendo: Jesus, me socorre, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mas diz o texto que Jesus não lhe responde nenhuma palavra. Olha só, Jesus fica em silêncio, Jesus não fala nada. E para piorar a situação, os discípulos que estavam com Jesus, que eram para ajudá-la, olha o que os discípulos vão fazer. Jesus, manda essa mulher embora. Essa mulher vem gritando atrás de nós. E essa mulher ouvindo tudo. Se não bastasse a sua filha doente, se não bastasse o demônio estar contra essa mulher, se não bastasse o silêncio de Jesus, agora os discípulos estão lutando contra ela. E Jesus vai dizer assim: eu vim para os filhos de Israel. E aquela mulher, ela ouve isso, ela sabe que dentro dela não tem nada que possa atrair Jesus. Essa mulher, pessoal, ela tinha motivos de sobra para desanimar. Olha a quantidade de lutas e de dificuldades que essa mulher está passando. Mas diz o texto que mesmo diante do silêncio de Jesus, mesmo diante da oposição dos discípulos, mesmo diante da enfermidade da filha, diz o texto que essa mulher chega até Jesus e o adora. Olha, irmãos, isso é maravilhoso. Qualquer um de nós no lugar dessa mulher já teria desanimado, já teria parado, já teria desistido, mas apesar de tudo, ela chega adorando, ela adora Jesus, apesar das dores, apesar das dificuldades, apesar de todas as oposições, ela adora. E nesse dia eu convido a você também, tudo pode parecer contrário, mas adora, glorifica o Senhor, glorifica mesmo quando tudo pareça contrário, glorifica Jesus mesmo diante das adversidades. Quando ela adora Jesus, diz o texto que Jesus responde. Ah, meu irmão, o nosso louvor, ele traz resposta de Jesus. E quando Jesus responde, Jesus vai dizer assim: mulher, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa mulher agora está enfrentando mais uma dificuldade. Olha a quantidade de lutas. Ela agora está ouvindo a palavra não de Jesus. Jesus estava em silêncio, agora Jesus fala não. Se fosse eu e você, o que nós iríamos fazer ali? Mas agora, mesmo ouvindo um não, ela diz assim: sim, Senhor. Ah, irmãos, que nós venhamos aprender com essa mulher, que mesmo diante dos nãos, que mesmo diante das oposições, a gente venha dizer o seguinte: sim, Senhor, sim, ou seja, eu aceito a sua vontade, eu aceito o teu querer, eu aceito a tua soberania. E ela vai dizer assim: Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos que comem das migalhas, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Irmãos, quando aquela mulher disse isso, Jesus falou assim: grande é a tua fé, que seja feita segundo a tua fé. Olha, irmãos, essa mulher nos dá uma lição maravilhosa. Ela está falando: Senhor, eu não quero o pão todo, eu não sou orgulhosa, Jesus. Ainda que o que tenha para mim hoje é só uma migalha, mas eu entendo que essa migalha é suficiente para o meu milagre acontecer. Sabe por quê, irmãos? Aquela mulher, ela já teve aqui uma revelação que Jesus, ele é o pão do céu. Em João 6 diz isso. E se veio do céu, e se veio de Jesus, nem que seja uma migalha, é suficiente para o milagre acontecer, é suficiente para a bênção vir. Olha, irmãos, o que eu estou
falando aqui em relação à grandeza do Evangelho é só uma migalhazinha, é só uma fagulha, mas veio do céu, mas veio de Jesus. E o que veio do céu e o que veio de Jesus é suficiente para o milagre acontecer na sua vida. A gente não pode ser orgulhoso de querer o pão todo. Uma pequena coisa que vem de Jesus já é o suficiente para o milagre acontecer. Jesus vai elogiar a fé dessa mulher. A Bíblia diz em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. A fé não é sentimento, a fé é fundamento, a fé é que nos faz vencer todas as barreiras. O diabo estava contra essa mulher, a sua filha estava enferma, os discípulos contra ela, a doença, o silêncio de Jesus, mesmo ouvindo a palavra não, essa mulher com a sua fé, ela vai até o fim. Por isso que Jesus diz que grande é a fé. Na verdade, irmãos, a fé não começa grande. A fé ela vai aumentando à medida que você vai lendo a palavra, à medida que você vai ouvindo Jesus, a fé vai aumentando. A fé, ela não me faz ver o problema, mas ela me faz ver a resposta. Contra o preconceito, ela vai a si mesmo. Contra o silêncio, a fé, contra o silêncio de Deus, a fé me faz perseverar. Contra a oposição e contra o silêncio, a fé me faz insistir um pouquinho mais. E eu lhe convido nesse dia, que você venha exercitar a sua fé, que você não venha parar, que você não venha desanimar e que você não venha entregar os pontos, porque essa mulher, ela estava enfrentando grandes problemas, mas ela não para, ela adora e ela vai até Jesus. E eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: essa mulher pertencia às regiões de Tiro e Sidom, que na época de Cristo era um povo que não pertencia ao povo de Israel. Mas se nós lermos Josué capítulo 19, versículo 23 ao 29, depois você confere aí na sua Bíblia, quando Deus havia dado a terra prometida para Israel, o Senhor foi repartindo as terras para as tribos. E você sabia que as regiões de Tiro e Sidom faziam parte da terra da promessa? Eles pertenciam à promessa de Deus. Mas algo aconteceu, a gente não sabe o que a Bíblia não revela, que esse povo veio perder a herança. Então, quando eu chego aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, Jesus vai até aquele lugar, até aquela região. Jesus vai até aquela mulher para dizer o seguinte: eu quero trazer de volta para vocês aquilo que vocês perderam. Eu quero devolver a vocês aquilo que um dia Deus entregou a vocês, mas algo fez com que vocês perdessem. E essa palavra é para você também. Eu vou liberar uma palavra para você. É tempo de restituição. É tempo onde Deus vai trazer de volta as heranças que Ele deu a você. Quem sabe você tem perdido algumas coisas na caminhada, mas é tempo de restituição. Do mesmo jeito que Jesus restituiu a bênção para esse povo e para essa mulher, Jesus também vai trazer restituição para você. Espero que essa palavra possa ter te edificado. Espero que essa palavra venha te encorajar a você não parar e não desanimar. Pessoal, agora vamos orar. Fecha seus olhos aí, vamos orar. Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas no Teu altar. Quero apresentar a cada irmão que ouviu essa palavra. Às vezes, como essa mulher, nós enfrentamos tantas batalhas, tantas crises, tantas lutas. E parece que tudo está contrário a nós. Parece que a nossa vitória não vai chegar. Mas nós vamos insistir, nós vamos perseverar, Senhor. Nós não vamos recuar por causa das dificuldades. Nós iremos Te adorar, apesar de todos os contratempos. Senhor, que nós não venhamos esmorecer na fé, que a nossa fé venha vencer qualquer barreira. E do mesmo jeito que o Senhor trouxe restituição para aquele povo, traga para as nossas vidas também. Este homem, essa mulher que está afastado do Evangelho, que está afastado do Senhor, que essa mensagem venha tocar no coração dele, que ele possa se reconciliar. Pai, guarda essa família, cura essa enfermidade, abre essa porta, Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, permitindo o Senhor, estaremos aqui mais uma vez. Já vai compartilhando mais uma vez. Deus abençoe e até a próxima.